caríssimos irmãos, chegamos na nossa segunda semana rumo à grande festa do Natal, festa em que Deus nos dá de presente o seu próprio Filho. Que coisa extraordinária esse Deus que nós acreditamos, um Deus que não olha para o nosso passado, um Deus que não olha para as nossas fraquezas, um Deus que sempre está disposto a investir em cada um daquele que Ele criou. A Eucaristia é uma forma que Deus achou para investir em nós, para matar a nossa fome de justiça, a nossa fome física, a nossa fome de paz. E todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, é o próprio Deus que se faz presente no nosso meio. É por isso que nas nossas igrejas o altar sempre fica no centro, porque isso também deve refletir na nossa vida. Cristo deve ser o centro da minha vida. O centro de toda a minha experiência cristã precisa partir de Cristo, senão não faz sentido a nossa caminhada, senão não faz sentido prepararmos o Natal. Como é que o mundo nos ensina a preparar o Natal? Nos ensina a consumir cada vez mais. Tanto é verdade que o mundo já tirou Jesus da jogada há muito tempo. No lugar de Jesus já colocou o Papai Noel. O comércio gira em torno do culto cada vez mais ao ter as posses. E de repente Deus nos apresenta um menino, nascido no meio dos animais, dentro de um coxo, para dizer que é na sua simplicidade, nas coisas simples da vida, que Deus se manifesta. Portanto, no bom dia que o marido dá à sua esposa todo dia, ali está a manifestação de Deus. No sorriso que nós damos para um estranho na rua, ali está Deus sorrindo para o outro. Eu me lembro de uma história de uma menina que tinha síndrome de Down, que era sobrinha de um padre amigo meu, e uma vez nós fomos até Aparecida, e de repente, essa menina do nada, ela atravessou debaixo da passarela e vinha vindo uma senhorinha, ela abraçou aquela senhorinha e não soltava mais. Todo mundo brigou com ela. Sibeli, o que é isso? Como é que você vai abraçando uma pessoa estranha? E fomos visitar a imagem da padroeira. De repente, passada uma meia hora, aquela senhorinha desesperada procurando a Sibeli, dizendo: hoje eu precisava só de um abraço. Olha a sensibilidade, meus irmãos. Preparar o nosso coração para receber Jesus é ter essa sensibilidade, é perceber que muitas vezes os nossos filhos não precisam de muita coisa, precisa de um abraço, precisa de uma palavra amiga, que eu não dei um sorriso de traição. Eu preciso buscar a Deus, eu necessito da água a quilômetros de distância. E assim como aquela corça que busca por essas águas, nós também precisamos buscar a Deus. Nós precisamos sentir Deus à distância. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías é conhecido como o livro da consolação. Um texto escrito mais ou menos no ano 550 antes de Cristo, no finalzinho daquela experiência do exílio na Babilônia. Eu já falei muitas vezes do exílio na Babilônia, mas é sempre bom a gente retomar esse tema, porque todos os dias vem gente nova na missa. O exílio da Babilônia, meus irmãos, quando um rei chamado Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, e de Jerusalém retirou as principais lideranças e mandou para o exílio na Babilônia. Depois ele invade de novo Jerusalém pela segunda vez. Aí ele destrói totalmente a cidade e manda o resto do povo para o exílio. E lá no exílio esse povo pensava assim: nós vamos ficar aqui por alguns dias e em breve nós vamos retornar para Jerusalém e vamos reconstruir tudo de novo. Aí Deus manda os profetas Ezequiel, Jeremias, para dizer: o exílio não vai ser um final de semana, o exílio vai ser uma experiência dolorosa. Portanto, é melhor a gente refazer a nossa vida por aqui do que ficar esperando
que voltemos logo para Jerusalém. E o tempo vai passando, e essa experiência chega a 40 anos. Muitos até morreram nessa experiência. Esse texto foi escrito pertinho deles retornarem para Jerusalém. Muitos diziam, por que é que Deus havia permitido esses 40 anos de sofrimento? Então já não esperavam mais nada de Deus. Até fizeram um pacto: nós não vamos cultuar Deus nenhum daqui para frente. Investimos no Deus que disse que fez aliança conosco, e olha só o resultado. E a situação ela se torna um pouco mais agravante quando Ciro, o rei da Pérsia, ele entra em confronto com os babilônios e vence os babilônios e permite que o povo de Deus volte para Jerusalém. Uma história normal. Se não fosse Ciro um rei que cultuava um Deus diferente do Deus Javé. Então o povo começava a perguntar assim: a quem nós vamos atribuir essa volta para Jerusalém? Ao Deus que fez aliança conosco? Ao Deus de Ciro? Ao Deus persa? Então começaram a ficar descrentes. E eles perguntavam também: será que vale a pena nós voltarmos para Jerusalém depois de 40 anos? Os que haviam nascido no exílio tinham 40 anos. Aqueles que foram para lá com 50 anos, que estavam com 90. Será que vale a pena reconstruir, recomeçar tudo de novo? Vem com uma mensagem de consolação e aponta as razões para que o povo tenha esperança. O profeta começa dizendo: eis que vou falar ao coração de Jerusalém que a consolação está próxima. Versículo 2. Portanto, meus irmãos, falar ao coração sujeito à proximidade. Se Deus quer falar ao nosso coração, é porque Deus está próximo de nós. É porque Deus quer construir essa história de amor conosco. Depois que Deus fala ao coração do seu povo, o povo experimenta o amor, o povo experimenta da ternura de Deus. Essa consolação, diz o profeta, consiste sobretudo em anunciar o perdão dos pecados. Finalzinho do versículo 2. Portanto, não é preciso mais viver angustiado, não é preciso mais viver afogado em culpas, longe de Deus. O próprio Deus vem dizer nessa primeira leitura que o tempo do afastamento terminou. Agora é tempo de reencontro, é tempo de fazer o caminho, é tempo de refazer a aliança. Meus irmãos, tempo do advento é tempo de refazer a aliança com Deus. E quando eu refaço a minha aliança com Deus, quando eu permito que Deus fale na minha vida, eu torno um ser humano mais humano, eu me torno um ser humano mais fraterno, eu me torno um ser humano mais justo. E certamente as profecias de Isaías nessa primeira leitura, ela vai se estender até os nossos dias. Deus vai de novo traçar um caminho para cada um de nós, um caminho mais fácil, um caminho direito, que nos levará à escravidão do pecado, à liberdade. E nesse caminho que Deus traça para cada um de nós, nós podemos fazer de novo a experiência do amor, a experiência da bondade. Depois a nossa segunda leitura, carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, Pedro capítulo 3. A carta é uma espécie de testamento, em que o autor transmite uma última mensagem à comunidade. E nessa última mensagem, o que é que uma família totalmente corrompidos pelo pecado, modelos de famílias totalmente podres por dentro, casas que estão sendo construídas em cima da areia, diante da primeira dificuldade vai cair tudo. Não se fala mais de união matrimonial, não se fala mais de união entre homem e mulher nos moldes de Deus. Hoje tudo é família, encaram tudo como... Existem até projetos de leis que tiram o título de pai, de mãe. Aos valores que nós estamos recebendo, pelos que beijam pessoas e espalham pedaços pela cidade.
irmãos, por que é que Deus não chegou primeiro na vida desses nossos irmãos? Se chegou na nossa vida, é porque tem como chegar na vida deles. Talvez por uma aula de religião na escola, quando ensinam que Deus é amor. E quanto mais eu amo Deus do irmão, mais Deus me ama. Faltou ensinar isso para os nossos irmãos? É por isso que o mundo os fez monstros. É por isso que o mundo os fez totalmente deformados. Depois a nossa segunda leitura, ainda na segunda leitura, a época em que essa segunda leitura foi escrita, no ano 125, essas falsas doutrinas tentavam entrar na comunidade. Só que Pedro, quando escreve essa carta, ele alerta a comunidade e a comunidade não permite. Quando Jesus, na sua ascensão, diz: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar aqueles que são meus. Eu vou preparar uma casa para todos nós lá na casa do Pai, e depois, quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos levarei comigo. E 125 anos havia passado e Jesus não voltou para pegar aqueles que eram seus. Então a comunidade começou a ficar desanimada, ficou decepcionada com a promessa de Jesus. Aqui já se tinha motivos suficientes para deixar de seguir Jesus Cristo. Então surge essa segunda leitura que nós temos hoje, em que o autor vem explicar por que é que Deus ainda não voltou. E a primeira coisa que ele fala é que Deus não depende do tempo como nós vivemos na história. E ele começa dizendo: para Deus, 1000 anos são como ontem, 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. É o comecinho da nossa segunda leitura, para dizer que Deus não atua na nossa vida de acordo com a história. O tempo de Deus, meus irmãos, não é um tempo que Deus fica com o relógio, não é tempo de cronos, de cronômetro, mas a tradução do tempo de Deus na nossa vida é o kairos, ou kairos. O grego quer dizer tempo de Deus, tempo da graça. Deus age na nossa vida não com o relógio no pulso, dizendo: daqui 5 minutos eu vou fazer isso. O tempo de Deus não é relógio. O tempo para Deus é graça. Nós precisamos fazer essa graça acontecer na nossa vida. Nós precisamos fazer esse kairos na nossa vida. Nós precisamos permitir que as bênçãos de Deus entrem dentro das nossas famílias. Nós precisamos permitir que a graça de Deus lave o nosso coração. Que bom seria se na noite do dia 24 nós pudéssemos olhar para o presépio e dizer: Jesus, meu coração está pronto. Pode vir que meu coração se transformou numa manjedoura aconchegante. Pode vir, pode morar na minha família. A minha família está pronta para te acolher de novo. Está pronta para te deixar no centro. O centro das nossas salas muitas vezes é a televisão. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, escrito no ano 70 da nossa era. No finalzinho do ano 60, o imperador Nero, ele organiza uma grande perseguição contra os cristãos, aqueles que moravam em Roma. Nessa época, Pedro e Paulo são mortos à espada. E junto com Pedro e Paulo, muitos cristãos também são mortos de forma brutal. Então, diante disso, Marcos nos apresenta o texto de hoje, para afirmar a fé em Jesus Cristo, apresentando Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo ao encontro dos homens para trazer uma boa nova. Esta é a identidade de Jesus, meus irmãos: trazer uma boa notícia, uma boa nova. E essa boa nova, essa boa notícia é que Ele é o Messias libertador, o Cristo, o Filho de Deus.
Aí ele nos apresenta a figura de João Batista, da sua pregação, do seu modo de vida. Portanto, a missão de João Batista, nesse texto, é ser o mensageiro que prepara o caminho para que Deus possa vir ao nosso encontro. João Batista veio exatamente para isso. João Batista não era o Messias. João Batista foi aquele servo que Deus enviou para preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar tranquilo no nosso meio. Isso faz todo sentido, meus irmãos. De acordo com a catequese judaica, o Messias só chegaria no nosso meio quando Israel fosse totalmente santo. Então era preciso fazer um caminho de conversão, um caminho de purificação, um caminho de santidade. Conversão, do grego, metanoia. Aí João apresenta esse convite à mudança. Sua mensagem, as suas palavras, a sua própria vida. É um apelo a uma mudança radical de vida, a fim de que o Messias encontre lugar nos nossos corações. E a missão desse Messias é comunicar o Espírito Santo no coração de todos aqueles para que sejam cada vez melhores. Todos aqueles que permitirem que Jesus more no seu coração, através da pregação de João Batista. Por isso, caríssimos irmãos, nosso coração muitas vezes ferido, muitas vezes machucado, aquelas palavras que foram ditas, talvez naquela festinha que eu fui com a minha família e de repente alguém bebeu um pouquinho mais e falou alguma coisa e criou uma ferida lá no meu coração e agora eu não consigo mais perdoar. E isso foi crescendo, crescendo. Hoje eu não consigo mais nem sequer olhar para a pessoa. Que essas coisas pequenas possam se ter cada vez menores diante do infinito amor de Deus para com cada um de nós. Advento não é tempo de olhar nossa vida pelo retrovisor. Advento é tempo de olhar para frente. Cristo vem vindo, vem chegando. É tempo de preparar a nossa casa, de arrumar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio